A alta das ações da Petro. De novembro para cá, as ações subiram um pouco mais de 55% e no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre esse case. Mas antes de começar, dá um like, se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, né, pessoal? No dia 7 de novembro do ano passado, eu fiz um vídeo recomendando, né, trouxe a recomendação, o relatório das ações da Petro e desde lá ela subiu um pouco mais de 55%. Foi um belo rally. E se a gente olha no gráfico, né, naquele momento ela estava ali próxima a R$ 19,75. Hoje, na manhã dessa segunda, né, um pouquinho abaixo de R$ 31, mas com um belo movimento de alta, bem acima do índice e da maioria das ações nesse momento. Mas vamos entender o que está acontecendo, né, quais são os pontos importantes e o modelo de negócio da Petro. Quando a gente fala da Petro, né, a gente está falando de uma empresa que faz extração, produção, refino, comercialização e venda de derivados de petróleo e gás, tá? Então esse é o business dela, é extrair petróleo, né? Refinar, comercializar, então ela ganha dinheiro nessa cadeia. Bom, então pensando na cadeia produtiva, né, do petróleo, eu vou colocar um gráfico aqui mostrando o que aconteceu com o petróleo, tá? Estou falando aqui do tipo Brent, que é utilizado no nosso mercado, né, no mercado europeu, é a referência. A gente viu o petróleo, né, ser negociado acima dos $60 no início do ano passado, né? Chegou aos $20 no pior momento ali da crise e nesse momento retomando na casa dos $55, tá? Então, quem achava que o petróleo ia ficar no nível baixo, não ia ficar, eu falei muitas vezes aqui, não fazia sentido porque $20, $30 é abaixo do custo de extração de muitos países, tá? Então não fazia sentido e o que a gente assistiu foi uma retomada. Então temos aqui uma retomada do petróleo. E por que isso é importante? Porque a venda, né, final do preço do combustível, né, dos derivados, está atrelado, está ligado ao preço do petróleo. Desde que a Petro, né, adotou políticas de mercado, o preço do combustível, de todos os derivados, estão correlacionados com o preço do petróleo, que faz muito sentido, né? O inverso que não fazia nenhum sentido. Então a gente tem aqui uma retomada do preço do petróleo, tá? Mas não só do preço do petróleo. Quando a gente olha aqui, ele está abaixo ainda do que a gente via no começo de 2020. O que é importante a gente olhar é o preço do petróleo em real, tá? Então pensa que a Petro vende aqui em real. A cotação do petróleo é em dólar. Então quando a gente olha para o final, para o último dia de 2019, ele estava na cotação de $68. Só que o dólar real, né, o dólar estava 4,04. Quando a gente faz uma tradução, né, a gente está falando aqui de R$275. Hoje, a gente está falando aqui no petróleo a 55,80, com o dólar a 5,42, tá? Isso dá R$302, ou seja, a gente está falando aqui quase 10% acima do que estava no final de 2019. Então, mesmo com o petróleo abaixo do que estava no início do começo de 2020, a gente vê aqui uma alta de quase 10% e isso impacta, né? Começa a impactar. Pensa que o petróleo está retomando agora, o dólar está num patamar acima dos 5 faz um bom tempo. Então esse preço começa a se refletir na geração de caixa da empresa, tá? Então isso aqui é muito importante, porque muita gente fala, o petróleo ainda está baixo, mas quando a gente faz a tradução, a gente vê aqui que tem um ganho, tá, pessoal? Então isso aqui é um dos pontos importantes. Quando a gente pega o modelo de negócio inteiro da Petro, né, o que é importante a gente olhar nos últimos anos? Melhora na gestão. Então a empresa está passando por uma mudança, né, nos últimos anos, vem adotando práticas de empresas praticamente privadas, foco na geração de valor para o acionista, né, e não ser uma empresa de política. Ela está fazendo venda de ativos que não são core, né, que não fazem parte ali do coração da empresa, como, por exemplo, né, a venda de postos de gasolina e lojas de conveniência. Pensa que o grande valor dela, né, está na produção e na extração de petróleo e não de gerir loja de conveniência em posto de gasolina, que não faz o menor sentido. Então, o diferencial, né, inclusive no pré-sal, o custo de extração é extremamente baixo, a Petro é muito competitiva. Uma redução forte do endividamento, então a gente viu no terceiro trimestre do ano passado um resultado mostrando, né, uma geração de caixa e endividamento caindo para casa dos 66 bilhões de dólares, já foi próximo de 130, então a empresa está conseguindo reduzir o endividamento. E quando a gente pega tudo isso, né, e vai analisar, vai ver os múltiplos aqui
faz uma sensibilidade, vou até colocar essa sensibilidade que eu trago às vezes aqui para o canal, esse ponto é extremamente importante para a gente olhar aqui nessa análise, tá? E o que é isso? É uma sensibilidade do EBITDA, uma métrica de geração de caixa, em função do preço do petróleo e da cotação do dólar, né? Do real dólar. E aqui, o que a gente tem, né, na parte de cima desse gráfico, e esse gráfico aqui, tá, pessoal, e os outros eu vou colocar no meu canal do Telegram. Então, quem quiser, quem não faz parte, o link está aqui embaixo, logo depois desse vídeo eu já vou disponibilizar lá, tá? Mas o que a gente vê? Que com o petróleo a $50 e com o dólar, né, a 5,35, o EBITDA da Petro em 2021 é próximo a 37 bilhões de dólares, tá? Isso aqui é uma sensibilidade, tá? Com o petróleo a $55 e o real a 5,35, o EBITDA da Petro é de 40,3. Então, a gente faz essa sensibilidade para ver o que é mais viável, né? O que faz mais sentido nesse momento? O petróleo se mantém entre 50 e 60 dólares e um dólar aqui, vamos pensar entre 4,95 e 5,35, tá? Considerando aí que as coisas melhorem e a nossa moeda se aprecie. Então, no pior cenário, ela entrega 35,6 bi de dólar de EBITDA, no melhor, 43,6. E nesse segundo gráfico aqui, né, segunda tabela, que é o equity, o que eu fiz? Eu tomei algumas premissas em que a Petro tem que valer 5 vezes o EV/EBITDA, né? O EV nada mais é do que o valor de mercado mais a dívida líquida da empresa, dividido pelo EBITDA. E aqui o que a gente vê? Qual seria, né, o valor da empresa, né, o equity value, tomando aquelas premissas de petróleo e de dólar e sendo negociado a 5 vezes. Então a gente vê aqui que a empresa deveria valer entre 553 bi de real e no melhor cenário, vai nesse quadradinho que eu fiz aqui, 812. E nessa terceira tabela eu trago como ficaria o preço da ação dado essas premissas anteriores que eu falei, tá? Então, com o petróleo a 50 e o real, né, o dólar a 4,95, a ação da Petro sendo negociada a 5 vezes EBITDA deveria valer por volta de R$ 42,20. No melhor cenário, né, com o petróleo a 60 e o dólar a 5,35, R$ 61,90, tá? Então aqui é uma sensibilidade para ver como ficaria nesses cenários sendo negociado a 5 vezes EBITDA. E a gente vê, mesmo num cenário mais negativo, né, com o petróleo a 50 e com o dólar a 4,95, ela deveria ser negociada a R$ 42,20, ou seja, bem acima do que está sendo negociada hoje. Então, na minha visão, ainda tem um bom upside, tá? A Petro está passando por várias mudanças, né? Então, além da melhora de preço de commodities, mudanças micro, que eu tenho falado aqui, gestão. E quando a gente olha aqui para os números, né, eles são extremamente atrativos, né? Nesse momento, quando a gente olha para a Petro está próximo de 4 vezes, ou um pouquinho menos até, geração de caixa. Extremamente descontada, né? E o que a gente vê nesse momento é um grande fluxo internacional, né, para as empresas atreladas a commodities, tá? Então, gosto bastante, tenho recomendação ainda em Petro, tá? Se você quiser ter acesso a todos esses dados aqui, eu vou disponibilizar no meu canal do Telegram, que o link está aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, dá um like e até o próximo.